Olá, meu amigo. Tudo bem com você? Mais uma semana iniciou e nós estamos aqui novamente para estudar a Palavra de Deus. Na semana passada nós estudamos sobre um marco esquecido e hoje nós vamos estudar um texto sobre a tentativa de mudar esse marco. É um tema bem interessante que nós vamos compartilhar e eu quero compartilhar essa ideia com você, estudar esse tema para que, aprendendo, estudando, a gente consiga descobrir algumas coisas interessantes que, de outra forma, sem o estudo da Palavra de Deus, sem a direção divina, a gente não consegue entender. Eu quero começar cantando um hino que fala sobre o amor. Porque, na realidade,
O amor é a fonte de tudo. É o hino Amor Glorioso. É o número 113 do nosso inário. Vamos cantá-lo juntos com alegria. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez estamos abrindo a Tua Palavra para estudar esse tema bem interessante que vamos estudar hoje. Queremos colocar-nos em Tuas mãos, em primeiro lugar para que Teu Espírito Santo unja meus lábios e através dele comunique a Tua mensagem. E, em segundo lugar, eu peço uma bênção sobre aqueles que estão assistindo, que possam ser tocados, conduzidos pelo Teu poder, e assim possam compreender o que Tu tens para nos ensinar de tão bom. Agora, Pai, participa conosco desse estudo na pessoa do Espírito Santo manifestando-te em nosso meio. É a nossa súplica que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, como eu disse no início, no último estudo, nós vimos sobre o marco que foi esquecido. Ele foi esquecido por alguns
foi negado por outros e por alguns foi mudado. Numa tentativa de apaziguar a consciência, fizeram uma série de adaptações. Nesta semana e na próxima, nós vamos tentar entender esse tema e entender o que realmente acontece e como saber o que realmente a Bíblia fala sobre esse tema. Ok? Quero começar lendo o livro de Êxodo, no capítulo 31. Ali nós encontramos o relato descrito por Moisés, quando estava finalizando as suas atividades, estava voltando do Monte Sinai, onde ele recebeu as tábuas de pedra, e encontrou o povo adorando um bezerro. E então, no final do texto do verso 31, no 32 começa a falar sobre o bezerro de ouro. Então, no final do verso 31, os dois últimos versículos, 17 e 18, nos dizem o seguinte: entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele, no monte Sinai, deu a Moisés 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Aqui algumas coisas interessantes nesse texto aqui. Uma pergunta eu quero fazer para você. Quanto tempo é para sempre? Já parou para pensar nisso? Porque aqui está dizendo aqui, esse é um sinal para sempre. Entre os filhos de Israel e o povo de Deus e Deus. Lembrando que quando Deus criou o sábado, no livro de Gênesis, não havia povo de Israel. Então eu não posso restringir, não, isso aqui é só para o povo de Israel. Isso aqui é um sinal entre os verdadeiros adoradores de Deus e Deus. Então, 2 coisas interessantes aqui. Primeiro, quanto tempo é para sempre? A palavra para sempre, nós podemos observar que existe aqui nesse texto, é algo que nós, para sempre, pelo que eu entendo, é algo que eu não posso mudar. É aquele ponto final. Agora, há um outro detalhe nesse texto. Ao se referir no verso 31, tendo Deus acabado de falar, ele deu para Moisés 2 tábuas do testemunho. Do que eram feitas essas tábuas do testemunho? De pedra. E um outro detalhe. Pedra e escritas pelo quê? Pelo dedo de Deus. Será que isso significa alguma coisa para você? Não foi escrito na terra, não foi escrito em papel, não foi escrito em tijolo, foi escrito numa pedra. E o próprio Deus com o seu dedo escreveu. Eu acho que isso tem alguma importância, não tem? Nas tábuas dos 10 mandamentos. É bom a gente tentar pensar sobre isso. O próprio Jesus, quando esteve aqui na terra, lá no Evangelho de João, no capítulo 14 e no verso 15, ele falou sobre essa tábua, essas tábuas da lei. Ele não se referiu às tábuas da lei, mas ele falou sobre os mandamentos. E vejam o que ele diz ali no Evangelho de João, no capítulo 14 e no verso 15. Veja o que diz ali. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Interessante a gente observar aqui que a obediência não é uma coisa forçada, mas é uma demonstração de amor para com Jesus. Não é uma coisa obrigatória. Diz, se você me ama. Não está dizendo aqui, você tem que, você precisa, você é obrigado. Se você me ama. Há uma condição, o amor. Lucas, no capítulo 23, o Dr. Lucas fala uma coisa interessante. Aqui eu quero levar você para os momentos da morte e do sepultamento de Jesus.
no capítulo 23 do Evangelho de Lucas, e no verso 56, no último verso do capítulo 23, veja o que diz aqui. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo. E a frase seguinte diz: e no sábado descansaram segundo o mandamento. E então, logo em seguida, no capítulo 24, no verso 1, já começa dizendo o seguinte: mas no primeiro dia da semana, à alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. Algumas coisas interessantes para a gente observar aqui. Primeiro, eles pararam, sepultaram Jesus na sexta-feira, e o correto não seria esperar 24 horas ou mais para fazer o preparo do corpo. O ideal seria que se fizesse isso logo em seguida. Mas eles não o fizeram. O texto bíblico diz que eles descansaram conforme o mandamento. Voltando a falar sobre o amor, no Evangelho de João, no capítulo 14 e no verso 21, só para reforçar um pouquinho esse tema, veja o que nos diz aqui. O Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 21. Você encontrou? Ok. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Você entendeu que a questão da obediência à lei de Deus não é uma coisa forçada, é uma coisa por amor. Então, essas pessoas descansaram no sábado, esses discípulos descansaram no sábado, não porque não amavam Jesus. Eu acho que realmente porque eles amavam a Jesus e queriam seguir os seus ensinamentos. Você percebe a interação que existe aqui? Nós podemos perceber que os seguidores de Jesus não se preocuparam em fazer o preparo do corpo para o sepultamento, mas eles se preocuparam em não desobedecer à orientação, ao mandamento, que aqui se refere ao sábado, como dia de adoração. E notem, embalsamar o corpo seria uma boa causa. Afinal de contas, era o Messias, e eles já sabiam disso agora que era o Messias. Era o Filho de Deus. Prepará-lo para a sepultura. Então seria uma boa causa isso. Mas mesmo assim, eles não quiseram transgredir, não quiseram profanar o dia de adoração. Vamos, outro evangelista, Mateus, capítulo 28. Algumas coisas interessantes que encontramos aqui também. Mateus, capítulo 28, no primeiro verso. Veja o que diz aqui. Ao findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Quando eles foram? Ao findar o sábado. Eles foram no primeiro dia da semana, que é posterior ao dia de sábado. Marcos capítulo 16 e o verso 9. Veja. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Você percebe que no sábado? Agora no verso 9 diz o seguinte: havendo ele ressuscitado de manhã cedo do primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expulsara 7 demônios. Veja bem, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Foi crucificado e morreu na sexta-feira, por volta de umas 3 horas da tarde. Foi sepultado e ressuscitou
no primeiro dia da semana. Nos evangelhos, nós encontramos os relatos de que os primeiros cristãos, se referindo aos seguidores de Jesus, não mudaram o dia de adoração. Quer ver um exemplo? O Evangelho de João foi o último dos evangelhos escritos, dos livros escritos da Bíblia. Ele foi escrito próximo do ano 100, por volta do ano 95, 96 da nossa era. E João, ele não mudou. Não fez essa mudança do sábado para o domingo, como eu escuto muitas vezes pessoas querendo provar que já no primeiro século os cristãos não adoravam mais no sábado, sim no domingo. Eles usam alguns textos, quer ver um deles? É o Evangelho de João, capítulo 20. É um texto muito usado para dizer, olha aqui, ó, eles estão se reunindo para adorar no primeiro dia da semana. Capítulo 20 do Evangelho de João e no verso 19. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam, os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Veja bem, nós encontramos a primeira referência de uma reunião no primeiro dia da semana. Eu diria que isso aqui, pelo contexto bíblico, foi no dia da ressurreição, no primeiro dia da semana. Agora, o que é que nos diz o texto? Preste atenção no que o texto bíblico diz. Uma pergunta eu quero fazer para você. Essa reunião era uma reunião de adoração? Eles estavam reunidos com o intuito de adorar a Deus? O meu texto diz o seguinte, trancadas as portas da casa onde estavam, os discípulos com medo dos judeus. Você percebe que eles não estão fazendo um culto de adoração, eles estão trancados numa casa se escondendo, com medo de serem presos e mortos também. Muitos não sabiam ainda que Jesus havia ressuscitado. Então, meio difícil a gente querer usar esse texto para justificar que eles estavam fazendo uma adoração como algumas pessoas querem fazer. Eles usam isso para dizer, não, aqui, ó, os discípulos estavam reunidos no sábado e Jesus apareceu no meio deles, aprovando. Jesus ressuscitou pela manhã, se mostrou para alguns. E à tarde ele foi se mostrar para os demais discípulos. Outro texto que muitas vezes eles querem usar, Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Alguns usam também esse texto para justificar a mudança do dia de adoração. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o verso 7. Veja o que diz aqui. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que havia de seguir viagem no dia seguinte, imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Aqui é uma reunião de adoração? Não. É uma reunião de exortação, onde Paulo está fazendo, eu diria, uma despedida. Agora, prestar atenção num outro pequenino detalhe. Quando foi feita essa reunião? O texto bíblico diz no primeiro dia da semana. E o discurso se estendeu até meia-noite. Se você prestar atenção no sistema judaico de contar o dia começa ao pôr do sol. Então, a noite do primeiro dia da semana, ela acontece quando? No sábado à noite. Então, hoje é domingo, então hoje é a noite do segundo dia da semana.
porque a noite antecede o dia. Essa é a forma do judeu contar os dias, desde a criação. Então, essa reunião, na realidade, provavelmente aconteceu na noite. Para nós, seria na noite seria sábado à noite. Para o judeu, na noite de domingo, que antecede o dia de domingo. Você percebe que há uma pequena diferença aqui? Outro detalhe. Essa reunião, qual era o cunho dessa reunião? Paulo estava se despedindo, porque ele deveria sair em viagem no dia seguinte. Ou seja, era uma reunião onde eles estavam dando as últimas admoestações, que Paulo estava ali para, em Trode, estava ali para ajudar aquela igreja a crescer, ajudar aquelas pessoas a se fortalecer na fé, e agora então ele estava se despedindo para ir embora. Então eles se reuniram para fazer uma despedida. Fizeram uma ceia e ali se despediram. E Paulo falou demais. Paulo gostava de falar, né? Ele falou até meia-noite. Mas o povo ouviu e ficou ali. Então, também não seria algo para se dizer que esse dia foi... Não, Paulo teve um culto de adoração. Tá. Vamos supor que foi no primeiro dia da semana. Mas não foi um culto de adoração na parte do dia, como era costume dos cristãos. Foi na noite. E pelo que a gente entende do calendário judaico, foi na noite para nós, seria no sábado à noite. Vamos ver um outro texto. 1 Coríntios capítulo 16 e o verso 2. 1 Coríntios capítulo 16, verso 2. Veja o que diz aqui. Quando você está em Romanos, você não acha o texto certo, né? E às vezes a gente comete esses pequenos deslizes, né? Mas ok, achei. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe a parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que não façam coletas quando eu for. O que é que Paulo está recomendando à igreja de Corinto aqui? Ele está recomendando que os cristãos, no primeiro dia da semana, quando começar as suas atividades de trabalho, vá separando a parte conforme a sua prosperidade, a sua oferta, para que quando chegar no outro dia, não precisem ser feitas coletas individualmente, que já possa ser preparado isso aí. Para não correr o risco de esquecer de dar a sua oferta, de demonstrar a sua fidelidade. E notem outro detalhe. Aonde que está recomendado que isso seja feito? Em casa. Então, não tem nada a ver com o templo, o local de adoração. Mas em casa. Onde você tem todas as suas anotações dos seus gastos, dos seus lucros e dividendos. Agora, vamos ver um outro texto. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versos 3 a 5. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Do que está falando aqui o apóstolo Paulo? Ele diz: fomos sepultados com ele na morte. Mas como assim na morte? Nós, os que fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. E assim como Cristo morreu, foi sepultado, simbolicamente, quando eu sou batizado, mergulhado na água, eu sou sepultado com Cristo Jesus. E quando eu saio das águas, purificado, eu estou simbolicamente sendo ressuscitado, assim como Cristo Jesus ressuscitou. Então nós entendemos aqui que o batismo pelo qual os cristãos passam é um símbolo da morte e da ressurreição de Jesus. Quando a pessoa mergulha na água, é como se ela estivesse sendo sepultada. E quando a pessoa é levantada das águas, é como se ela estivesse ressuscitando semelhante a Jesus. E então, a partir dali, o cristão volta a ter uma vida nova em Cristo Jesus. Portanto, aqui nós percebemos que o batismo é um símbolo da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Ok? Agora, vou voltar com você para Gênesis no capítulo 2. Já li esse texto outra vez e vou lê-lo muitas vezes para você. Os 3 primeiros versos do capítulo 2 de Gênesis. O que é que diz ali? Assim foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Você percebe uma coisa interessante aqui? O dia de sábado tem uma bênção especial. E essa bênção foi colocada para todos aqueles que o respeitam como dia de adoração desde a fundação do mundo. E quando você para aqui e olha para o futuro, lá em Isaías capítulo 66, onde nós encontramos uma declaração de Isaías sobre o novo céu e uma nova terra, a gente percebe que lá no novo céu e na nova terra, nós vamos adorar a Deus também no sábado. Então, quando Deus criou o mundo, ele estabeleceu uma bênção para aqueles adoradores do sábado. Santificou, abençoou e guardou o dia de sábado. Ele descansou, abençoou e santificou. Um dia em comemoração, um dia de adoração em comemoração à criação do homem, à criação do mundo. Vamos ler lá o texto de Isaías 66, versos 22 e 23. Também já li outras vezes aqui, quando falei sobre esse tema. Porque, verso 66, verso 22. Porque como novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Então notem, no princípio, o dia da adoração escolhido por Deus para receber a adoração foi o sábado. Na nova terra, o dia escolhido para adorarmos ao Criador e agora o Salvador também é o sábado. E para os tempos de agora, qual é o dia escolhido por Deus para adorá-lo? Quero levar você para ler São Mateus capítulo 5, Evangelho de Mateus, capítulo 5 e o verso 17.
próprio Jesus falando. Seu sermão da montanha, sermão do monte, as bem-aventuranças, e depois ele foi falando sobre a lei e sobre a fidelidade. E veja lá no verso 17 o que ele diz. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, vim cumprir. Ou seja, eu não vim mudar, eu vim cumprir para dar um exemplo para vocês de como devemos agir em relação ao dia de guarda. E o último texto que eu quero ler com você é Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 e o verso 10. Paulo nos chama bem a atenção e aqui ele nos diz uma coisa interessante, no capítulo 13 e no verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? É o amor. Então, obedecer à lei de Deus é um ato de amor. A obediência aos estatutos divinos são uma expressão, uma demonstração do nosso amor para com o nosso Salvador Jesus. Finalizando, eu quero deixar um pensamento para você e vou deixar uma questão para você responder. No decorrer de todas as épocas foram feitas muitas tentativas para mudar o dia de guarda, para mudar o dia de adoração. E pensando sobre isso, e ouvindo algumas conjecturas, algumas coisas, me veio à mente uma pergunta. O que é mais importante no plano de salvação? A morte de Jesus ou a sua ressurreição? Eu vou deixar essa pergunta com você. Prometo respondê-la no nosso próximo encontro no domingo. Se você quiser, você pode respondê-la para mim. O e-mail é berengar.daman@hotmail.com. Domingo que vem eu respondo para você. Se você quiser responder na página aí embaixo, pode respondê-lo, pode fazê-lo também. Mas eu quero deixar essa pergunta para você meditar. O que é mais importante no plano de salvação do homem? A morte de Jesus ou a sua ressurreição? Ok? Pense e responda. Quero ver se você vai tirar 10. Não vou dar nota não, tá? Mas só para ver a sua opinião sobre esse tema. Que vamos contar sobre o amor de Jesus? Eu quero cantar agora com você mais amor. Amor nos faz contentes. É o hino 238 do nosso hinário. Cante sorrindo, porque você está feliz. Pois busquemos perdidos ao Senhor. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer. E para a lei cumprirmos, amor nos dá poder.
enfim a vida de luta se acabar, no céu também iremos a nosso Deus louvar. Deus é bom, seus filhinhos somos. Deus é bom, quer o nosso amor. Amor nos faz contentes, amor nos dá prazer. E para a lei cumprimos, amor nos dá poder. Vamos orar? Pai querido, que essa mensagem possa servir para o nosso crescimento espiritual e também para compreendermos a grandiosidade do teu amor que tens para conosco. Que nos ensines como melhor sermos teus filhos, como melhor te servir e qual a maneira correta de agir e proceder neste mundo. Porque um dia queremos estar juntos contigo no lar eterno, vivendo ao teu lado. Agora, Pai, concede-nos uma semana abençoada e feliz em tua presença. Que tenhamos sucesso em nossas atividades dessa semana, que possamos alcançar nossos objetivos e que a nossa vida sirva de ponto de orientação para aqueles que querem conhecer-te melhor. Usa-nos para a tua honra e glória e guarda-nos em teus caminhos. É a nossa súplica que fazemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter participado conosco de mais este estudo. Se você gostou, curta a nossa página, compartilhe com seus amigos, se tem alguém que você sabe que pode gostar disso aí. E se você não está inscrito em nosso canal no YouTube ainda, inscreva-se no canal, marque o sininho para que você receba as comunicações quando teremos nossa próxima mensagem. E se você está no Face, pode deixar o seu comentário. Se você tiver a sua resposta, pode deixar ali. Eu vou ver do decorrer dessa semana para poder fazer um material bem gostoso para você entender no próxima semana. Que Deus abençoe você e te dê uma semana feliz e maravilhosa na presença de Jesus. Uma boa noite e um bom descanso. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.